E chegou o grande dia de colocar a Joy na água e, putz, tá chovendo pra caramba por aqui, tá vento. E a Marina ainda não decidiu se a gente vai conseguir colocar a Joy na água ou não. 3, 2, 1, já! Tá estranho esse nosso cabresto aí. E aquele problema, ó, persiste. Então a gente tem esses tracinhos aqui. Significa que a gente não consegue ter a leitura da velocidade do vento, direção do vento, nada. Significando que queimou mesmo aquela parte ali em cima do mastro, devido, eu não sei, a uma descarga elétrica, o que seja. Eu já pedi a peça, eu acredito que vai chegar entre hoje e amanhã. A gente não consegue navegar sem isso. Então, assim, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Pode ser inúmeras coisas, pode estar falando assim, pode ser o passarinho que gosta de dormir lá em cima, pode ser, sei lá, desgaste, o que seja. Enfim, peça pedida, vai consertar cruzando os dedos entre amanhã e depois. Agora, esperando o cara vir aqui, né? Ninguém apareceu ainda, são 10 horas, temos mais 30 minutos aqui para o pessoal aparecer e ver se a gente vai para a água ou não. O tempo tá complicado. Mas a ideia no papel hoje é bem simples. Vem um mega guindaste aqui, entra no meio da Joy e sai aqui desse ponto que a gente tá na terra, que dá para ver aqui com a AIS, e coloca aqui nesse outro, dentro da Marina. A gente já tem uma vaga ali esperando pela gente, porque não dá para navegar hoje, então a gente vai ficar provavelmente hoje, depois, uns 3 dias ali, finalizando tudo. E aí, Grude, você acha que vai? Olha esse tempo, acho que tá meio complicado, né? Não tô vendo mais nenhum dos guinchos se movimentar. Falta meia hora. Talvez não vai rolar mesmo. Tá chegando uma tempestade aqui, ó. Tá tenso o negócio. Ai, ai. É um belo dia pra começar a temporada. Essa temporada promete ainda ser com emoção o negócio. De qualquer forma, vou deixar tudo pronto, né? Aqui atrás ainda tem o cabo de eletricidade que está conectado e a água também. Então eu vou desconectar a água e já desconectar a eletricidade, porque se os caras vierem aqui às 10 horas e der uma baixadinha nesse vento, certeza que eles vão colocar a gente na água, né? E aí, como você tá sentindo? Aquele frio na barriga, né? E sem igual. E ver se a gente consegue colocar na água ou não. Eu não sei, eu sinceramente não sei. Se eu tivesse que chutar, você acha que vai agora pra água ou não? Eu acho que vai, porque essa marina tá super lotada, tem horário para cada barco sair, eles não podem ficar atrasando, senão o negócio vira uma bola de neve. E assim, eu tô com mega frio na barriga, porque todo início de temporada dá um frio na barriga, não tem jeito, né? Porque você tá colocando o barco na água, você vai sair pela primeira vez, tem aquele friozão na barriga. Agora imagina tirar o barco de você colocar na água com chuva e ventão. Isso aí não. Trovão e raios. Aqui, como o espaço que a Joy está é muito apertado, tem muitos barcos em volta, você tem uma ruazinha no meio para poder transitar, então eles vêm com esse papelzinho aqui, com essa máquina que é tudo que está segurando a Joy na terra e coloca essa máquina aqui. Então daqui eles vão tirar e vão levar até na rua principal lá na frente, que é onde tem aquele travel lift, que é gigantesco. Daí lá coloca a Joy, coloca aquelas cintas e daí de lá vai direto pra água. Mega estrutura para tirar o barco, olha. É um trabalho de bastante precisão, porque ele precisa colocar aquelas correias no lugar certinho, para que a gente possa, com esse outro caminhãozinho, levar até o lift grandão que vai colocar dentro da água.
guindaste lá que vai levar a gente. 300 toneladas. E o Duda tá ali já com o pincelzinho dele para terminar de pintar essas partes aqui, ó, onde tava segurando a Joy, que não deu para colocar a tinta, ó. I hear your rhythm, you feel so near. California, all senses clear. Congestionamentos de barcos na água. Joy saindo, esse entrando. Agora a gente só tá esperando essa movimentação aqui de barcos pra gente ir pra água. Tem um lá no Travel que também tá lá no fundão tirando o barco. A próxima é a Joy. Ixi, Maria! Tá movimentado o negócio hoje. A Joy acabou de ser colocada no Travel Lift ou no guindaste barco. Eu não sabia o nome direito, como era isso, era só Travel Lift, mas no Brasil a gente fala guindaste barco. Então agora tá colocando, a gente só tá na fila. Tem um barco de passeio e tem outro catamarã que tá lá também pra sair. Ele já tá na água, só tá esperando ele sair pro barco de passeio entrar na água, e daí a próxima já é a Joy. Essas proteções brancas aqui, ó, pra não detonar o barco. E vai pra frente, e vai pra trás. O que tá acontecendo é o seguinte, deu um congestionamento ali, tem um barco que acabou de sair que tá parado e um ferry que acabou de entrar. Então eles precisam sair um pouco do caminho para poder dar espaço para um barco passar, daí a Joy consegue entrar. Tem um que acabou de ir para a água agora, então ele tá um pouquinho atrasado, era para entrar 10h30, são 11h20 mais ou menos, mas é até bom porque deu uma melhorada no tempo aqui. Então, assim, tá garoando, mas não tá aquela chuva ruim e não tá aquele mega vento. Então, acho que vai dar tudo certo, cruzando os dedos aqui. Vamos lá, a Paty tá ali, nervosa, esperando ali para entrar. Demorado, tchê. Meu Deus, tá muito frio aqui fora, tô congelando. A marina tá começando a ficar super cheia, porque hoje à noite e amanhã tem a previsão de entrar uma tempestade muito forte aqui. E daí acho que todo mundo tá procurando abrigo. Então a gente vai sair daqui e vai direto pra vaguinha lá no pontão da marina. Por que você colocaram a Joy lá pro fundo? Eu achei que ela já seria a próxima a ser colocada, você sabe? Indo agora o barco de passeio. E a Joy já tá aqui, ó. Só na espera. Nós vamos colocar na água. Já. Aê! E aí? Ai, estamos presos. Aê! Thank you guys! Appreciate it! Nossa, tem uma correnteza que tá entrando do mar aqui pra dentro. Bem chatinha, mas eles são muito ágeis aqui na marina. Eles jogam São botão. muito eficientes, né? É, muito ágeis, muito rapidinho. eficientes. Você lembra Sei que lá. a gente ficou no mesmo lugar aqui, quando a gente Sim. colocou a Joy ali? A gente deixou a Joy aqui antes de entrar lá pra arrumar todas as coisas. E voltamos para o mesmo lugar. É isso aí, eu tô cansada, eu tô morrendo de frio, tô congelada, porque tá chovendo, tá frio, tá vento. Mas Agora a gente tá em segurança agora. tá tudo Deu certo. Temporada de verão tá começando. Aê! É Agora nóis. vamos lá ver se tá tudo certo lá dentro, não tem nenhuma Sim. infiltração de água. Também vou olhar no motor ali para ver se tá tudo certo. Agora a gente entrou aqui, vai dar uma olhada se tem algum vazamento, alguma coisa. Porque depois que ir pra água, não tem jeito, né? Esse aqui tá tudo seco. E o sensor do vento é o tipo de coisa que dá para instalar sem problema nenhum, é fácil. Só sobe ali no mastro, vai lá em cima, tira um, coloca o outro. Mas, como a gente tem os experts, os Piros aqui, o Dimitris, eles vão subir lá só para ter certeza que não tem nenhum problema no conector também. Não só no negócio do sensor do vento.
voltou a funcionar. Estão arrumando já, regulando agora o que falta na hora, porque vai cair uma chuvona. Então esse daqui é o sensor do vento que a gente trocou. Esse daqui é o que estava lá em cima, tá vendo? O que ele faz? O vento passa aqui com essa asinha, ele vai falar a direção do vento. E essa pazinha ele vai virando e mostra a velocidade do vento. O que aconteceu? Com o que nós acreditamos que pode ter acontecido, algum raio caiu na redondeza, não foi na Joy, nada, então não queima nada dos nossos eletrônicos, mas existe assim uma descarga atmosférica quando um raio é muito forte. Então ele caiu ali e tem um eletrônico bem sensível aqui dentro. E esse eletrônico que tem aqui dentro é onde faz a alimentação do sistema, que é isso aqui, ó. E o que aconteceu? Queimou. Tá vendo essas plaquinhas? Não é nada demais, é eletrônico, né? Queimou. Só que é aquela coisa, né? Quando você tem um equipamento desse, você não vai lá e compra essa plaquinha apenas. Infelizmente, você compra tudo. E para você comprar um negocinho desse novo, custa 650 euros. Caro. Não reclama não, hein? Mas olha que coisa legal, agora a gente tem uma asinha que vira de um lado pro outro, sobressalente, pra gente ficar brincando. Tá entediado durante uma travessia, você pega o negócio e fica assim, ó. Eu tenho uma ideia, vamos transformar isso em uma obra de arte. As boas-vindas da Graciazinha pra gente. Ó, o arco-íris tá quase vindo na Joy. Nós arrumamos um amigo pescador aqui na Grécia, que ele fica jogando rede aqui no meio dos barcos na ancoragem. Mas ele é super bonzinho. Ele tenta se comunicar com a gente em inglês. Parece que eu tentando falar inglês, é. Ele falando grego. Ele falou que ele pega bastante peixinhos aqui. Agora ele puxou a rede e já fez sinal lá de longe, já pegou 2. Tá voltando aqui, eu acho que ele quer mostrar pra nós que ele pegou o peixe. Como ele chama? Quem? O peixe? Não, o senhorzinho, a gente precisa pedir o nome dele. Calimera! E antes de sair aqui da marina, alguns ajustes finais. Eu notei que o nosso cabo aqui do enrolador da Genoa, aquele que faz abrir ou fechar a Genoa ali na frente, ele tá bem desgastado, assim. Ele tá bom, dá para usar ainda, mas eu sinto ele super duro, áspero e é ruim, né? Isso aqui pode romper, lógico. Então comprei um cabo novo e eu vou trocar ele agora para que a gente possa ter esse cabo mais molinho na mão, assim, sem fazer grandes calos na mão da Paty. Para vocês entenderem, esse cabo do enrolador da Genoa, ele sai aqui, ó, de cima, passa ali pelo lado, vai seguindo todo pela lateral do barco da Joy, até chegar no enrolador ali na frente. E esse daqui, esse cabinho branco, é o que eu comprei. É lógico, o branco não é o ideal nunca, né? Porque ele fica exposto aos elementos e vai amarelando e assim por diante. Mas não tinha outra cor. Era branco ou vermelho. Então achei que vermelho ia destoar muito quando olhasse de fora. Então é melhor ter o branco mesmo. Ele vai amarelar em 2 anos, que é mais ou menos o tempo que esse cabo começa a ficar duro e a gente tem que trocar de qualquer forma. Então, ó, só para você entender, esse daqui é o cabo branco que eu comprei. Comprei 35 metros desse cabo, me custou mais ou menos 95 euros, 100 euros, mais ou menos, é 2,50 um metro isso daqui. E esse daqui é o cabo antigo, então eu vou trocar ele agora. Pronto, cabo do enrolador instalado e pronto para a gente usar. Tá molinho e agora eu tenho certeza que vai ficar assim bem mais confortável quando puxar esse cabo aqui na mão. Última coisa que eu deixo para fazer quando eu tô aqui é tirar aquele sensor lá do velocímetro que fica embaixo do casco. Porque aquele negocinho, aquelas pazinhas criam sempre muita craca e quando entra a craquinha ali, ele para de girar. Daí eu tenho que tirar, limpar, é um saco.
Então, esse daqui é o sensor. Eu deixo ele aqui, ó, sempre embaladinho, com muito WD no inverno. E antes de colocar, eu ainda coloco um pouquinho, você tá vendo, ó, o negocinho da velocidade, coloco um pouquinho de vaselina, especialmente aqui nessas bordinhas aqui, ó, onde tem o O-ring, para que ele não vaze a água aqui. Se ele ficar um pouquinho solto, a vaselina, ela impede que a água passe. Então é um truque bom isso aqui. Do outro lado, soltou aqui, tá solto. Agora eu tenho que fazer isso aqui, ó, para tirar. E já estar com o outro meio preparado aqui. Então assim, você precisa ter 2 mãos para fazer isso. É difícil. É rápido agora. 3, 2, 1, já. Ok, banho garantido. Molhou até a câmera. Boa. Nossa, funcionou, mas tomei um banho hoje. A água, além de sair tudo ali embaixo, saiu aqui pra fora, ó, me pegou inteiro. Diamond under lock and key. I'm an ocean, call me deep. Tell 'em I'll follow my lead. Nossa, o tempo voa, não parece, mas são 15 dias já tentando colocar a Joy pronta pra gente poder sair aqui da marina. Chegou a hora de dizer tchau pra terra, para que a gente possa viver no mar pelos próximos 6 meses. Dizer tchau aqui para a marina de Cleópatra, que tratou a Joy muito bem por esses 6 meses. Deu assim um grande desespero quando a gente viu a Joy pela primeira vez. Depois de 6 meses, a sujeira que tava, tudo que a gente tinha que fazer. Mas é aquela coisa, nesses últimos 15 dias, foi um misto de... Putz, é difícil pra caramba. Nossa, é bem mais difícil deixar no seco do que no molhado, porque quando você chega, você tem que fazer tudo de uma vez só. Mas, sei lá, é um sentimento um pouco de dever cumprido quando você consegue fazer tudo isso, quando você consegue deixar o barco pronto para navegar e como se ele tivesse novo novamente. Então assim, nós estamos muito animados de começar essa nova temporada por aqui com a Joy, onde a gente vai navegar por todo o mar Mediterrâneo dessa vez. E vamos ver, quem sabe a Joy vai ter uma nova família que vai estar com ela na próxima temporada e nós, vou contar mais depois para vocês por onde nós vamos estar, seja com um novo barco, que seja um novo catamarã, um veleiro um pouco maior assim, ou sei lá, um trawler a motor. São muitas variáveis. Vamos falar mais sobre isso. Eu vou chamar a Paty para que a gente possa trocar uma ideia sobre esses novos planos, para onde seguir depois da venda da Joy. E hoje o negócio é simples, nós vamos sair aqui da marina, onde nós estamos agora, ó, tá vendo a marininha aqui, Joy parada aqui. Nós vamos fazer exatamente esse rastro que a gente fez no ano passado, que tá gravado aqui na Chartplotter. Vamos sair daqui, vamos atravessar esse canalzinho aqui, aqui é a outra marina de Preveza, e vamos para essa ancoragem que fica bem na frente da marina de Preveza, onde a gente consegue ainda pegar o botinho, seguir aí para a marininha aqui, seguir na cidade de Preveza e fazer as últimas compras que a gente precisa para a Joy. Ali bem atrás, não sei se vocês conseguem ver, lá nas montanhas estão cobertas de neve ainda. E quando o vento sopra daquele lado lá, a temperatura baixa quase 5 graus. Hoje subiu a temperatura porque tá solzinho, dia perfeito pra gente sair aqui da marina. E a temperatura tá em torno de 12, 13 graus mais ou menos. Tudo pronto pra gente sair, os cabos já estão no vai e vem ali. Ligar a Joy, deixar rodando aí uns 5 minutinhos. Só para ter certeza que os motores estão ok, e daí a gente parte.
sair da marina, andar por 3 minutos e ancorar. Essa temporada não teve travessia no início. Tá toda felizinha que não teve travessia no início, mas a gente vai ter 2.000 milhas náuticas. Vão ser pelo menos umas 4 travessias de 3 a 4 dias, com noturno, com tudo. Então essa vai ser uma temporada cheia de imprevistos, cheia de aventuras, cheia de coisas para que a gente possa mostrar aqui tudo para vocês. Espero que vocês curtam muito. E a gente começa assim a nova temporada de 2026 com a Joy. Vamos lá! Mas sabe o que é mais legal? É ver a Paty fazendo todas essas coisas sozinha, sem falar nada. Ela sabe fazer tudo. Tá assim, virou realmente um capitão da Joy, que sabe exatamente a hora certa de sair, a hora certa de fazer as coisas. Ó, tem um tronco ali, ela vai me avisar que tem um tronco. Ah, perfeito. Assim é muito bom. Parabéns, viu? Ancorados, e hoje eu chegando literalmente na ancoragem. Mas mal parou a Joy. Eu já taquei todas as roupas que eu lavei lá na marina antes de vir pra cá. Nos últimos dias aqui choveu muito. E esse inverno, eu tenho o costume de guardar todas as coisas da Joy dentro de uns sacos e tiro o ar, sabe? Mas esse inverno ficou com um cheiro tão ruim. Todos os lençóis, toalhas praticamente. Então eu aproveitei e lavei tudo que tinha lá na marina, né? Pra aproveitar a energia que a gente tinha pago. E agora só cheguei na ancoragem e estendi. Bastante roupa. Mas tá tudo limpinho e cheirosinho agora pra guardar. Isso aí. A gente ancorou aqui. Agora vamos ficar aqui alguns dias pra organizar tudo que falta na Joy. E daí depois a gente já começa a subir pra Corfu, vai pra Albânia essa temporada, depois Italiazinha. Esses dias alguém perguntou, onde foi? Acho que foi no Instagram, no YouTube, não lembro, enfim. A pessoa perguntou assim, mas e aí, aonde é a área de serviço de vocês? Aqui tá a resposta, nossa área de serviço aqui fora, no ventão. E a gente tem, lógico, lá no nosso banheiro tem uma máquina de lavar roupas, que lá também é a nossa área de serviço, mas pra secar é aqui mesmo. Roupinhas todas limpinhas e cheirosas. Agora a hora de guardar. E vocês acreditam que tinha um gato maledito, que ele vinha aqui na Joy à noite dormir, quando a gente já tava aqui, e tinha deixado todas essas roupas aqui, tava com cheiro ruim pra lavar aqui fora. Vocês acreditam que o gato veio aqui e fez xixi em cima das roupas? Ai, que raiva. Mas enfim, agora está tudo limpinho. Eu lavei com vinagre pra sair qualquer coisa que tivesse, né? Agora é só guardar tudo. Nada melhor do que um dia bem bonito para dar um trato no botinho. Então a gente pergunta do nosso botinho, esse botinho aqui, ó, ele é um CL 340, então ele tem 3,4 metros, acho que ali de comprimento, com um motor de 20 HP da Honda e com console central. Ele é diferente do que a gente tinha lá no Lagoon 42, que eu tinha que dirigir assim no motor. E nossa, esse daqui com controle central tem sido bem melhor pra gente. A gente curtiu muito. Ele é um pouquinho mais pesado, né, esse botinho, do que o outro. Umas pessoas não gostam porque é pesado, mas pra gente esses últimos anos tem sido assim fantástico ter esse botinho, porque é uma facilidade muito grande de dirigir, poder explorar quando você tá nas ancoragens, assim por diante. Então a gente tem curtido muito esse botinho. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa que parece simples, mas quando você mora num barco, às vezes se transforma numa aventura. Quer pegar o nosso amigo botinho e ir até o mercado, procurar um mercado mais próximo para abastecer a geladeira. Antes de começar a temporada, todo ano a gente faz uma compra bem grande para Joy. Só que esse ano, eu não sei o que deu na minha cabeça e na cabeça do Duda, que a gente esqueceu, acho que 40% de todas as coisas. A gente foi no mercado e não fez a compra completa. Então agora a gente vai ter que camelar com o botinho e ir até o mercadinho. Para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, olha a nossa geladeira como está. 2 iogurtes, iogurte grego, que é muito importante, né? Um queijo, 4 beterrabas, uma caixinha de ovos, 2 manteigas, né? 1 litro de leite, chantilly e mais um iogurte. E é só isso. Como é que a gente vai passar
um mês só com isso, tiozeira. Então, esse que é o problema de você deixar o barco no seco. Eu vou sempre remeter para deixar o barco no seco. Que é o seguinte, tem tanta coisa para fazer quando você tá no barco no seco, que você vai falar assim, vamos lá fazer supermercado. A gente foi lá no supermercado e tá se rastejando, assim, sabe? Parecia aquele Walking Dead dentro do supermercado. No último dia, a gente vai e compra tudo de perecível e coloca. E no último dia. Daí chegou o último dia, tava aquela chuva, tava aquele tempo ruim. E a gente desesperado para colocar a Joy na água, então não compramos perecíveis. Mas deixa eu mostrar a quantidade de coisas que a gente já comprou e encheu aqui praticamente todos esses cantos que a gente tem na Joy, aqui embaixo no piso, que a gente usa para guardar os alimentos. Então, aqui a gente guarda todos os enlatados, guardanapos e assim por diante. Ele vai até lá no fundo, então a gente tem quase meio metro ali para baixo. Um pouco difícil aqui de achar as coisas depois, então ainda... tentando achar um nível de organização melhor, que a gente ainda não achou. Aqui no chão, a gente tem as guloseimas. Que também tá vazio, ó, meu Deus, não tem chocolate suficiente. Você tapou o buraco do botinho, né? Porque sim ou não? Só entro nisso aí se eu tiver confirmação concreta. Não sei se vocês sabem, aí no botinho tem um buraco lá no fundo dele que a gente abre quando chove muito, que enche de água, para esvaziá-lo. O Duda abriu agora há pouco, né? Eu só queria ter certeza, porque vai que quando você bota aí o negócio afunda ali no meio do mar. Você é louco, cachoeira. Ai, meu Deus. 6 meses sem entrar no botinho. Que medo. Partiu mercado. Tá estranho esse nosso cabresto aí. Não? Exatamente 2 anos atrás, a primeira vez que eu estive aqui em Preveza, a gente amarrou o botinho para ir no mercado também. E ele foi amarrar o botinho dentro de um pneu. E tinha um bicho e picou a mão dele. A mão dele ficou parecendo um pãozinho gordinho, como é bisnaguinha, sabe a bisnaguinha? Ficou igual. E, ele ficou muito inchado e ele tem alergia. A picada de abelha super forte. Uma vez ele quase morreu por causa disso. E ele nesse dia ficou muito mal. Teve febre, ficou dormindo. A gente teve que comprar remédios e a mão dele ficou horrível. Então hoje muito cuidado com o pneu. Pneu assassino, tem uns bichos bem bravos aqui em Preveza. Ó, exatamente ali, ó, perto daquelas pedras, até tiraram o pneu. Doeu muito. Eu não vou ficar nem perto daquelas pedras lá, tô fora. Vou cair no meio. Gato escaldado tem medo de água quente. Não, só uma vez, né? Ai, meu Deus, o pneu tá ali. Eu não vou enfiar minha mão, não. Tô fora. Ai, não, daqui pra eu te mostrar de perto o negócio. Olha isso, ó. Vocês acham que não tem bichos aí dentro? Olha lá. Deve ser esse dali, ó, que tiraram e colocaram pra cá. Não, eu sei, é que eu só tô vendo onde que eu vou pisar. Aqui. Ai. A distância desse pneu doido, hein? Esse lugar aqui em Preveza tem história. Aqui é bem sujo, sabe? Porque é um portinho de pescadores dos locais. E uma vez a gente deixou o botinho lá perto dos barquinhos deles. Tinha umas ratazanas. Sério, tinha quase 1 metro, né? Não, exagerei. Não, coloca a tua mão aí que eu vou mostrar o tamanho das ratazanas que tinha. Não, você segura assim, ó. Era desse tamanho o bicho. Não, tá aumentando. Era mais ou menos assim, ó. Era muito grande. E elas faziam um mega barulho dentro dos barcos, né? Elas ficavam pulando, blum, blum, blum. Toda vez que vem aqui deixar o botinho, dar uma olhada antes de entrar nele, fez ter um bichão ali. E a Joy tá logo ali, ó. Tá cheia essa ancoragem, o verão começou de verdade. Quando a gente chegou aqui tinha bem poucos barcos, agora tá super lotado. Tá lá, boiando. A gente vai fazer mercado e vai voltar pra ela lá pra organizar as coisas. E fica aqui do outro lado, né? Onde a gente deixou a Joy, é Cleópatra, chama Preveza. É a mesma coisa, sabe? A Cleópatra, ela tira o barco da água. Você tem aquele pátio gigantesco para os 1000 barcos. E aqui em Preveza você deixa o barco na água. Uma maneira muito organizada, mas bem caro isso aqui, viu?
Eu estava falando que, nossa, como as marinas aqui na Grécia aumentaram o preço do ano passado para esse. Exemplo, naquela marina que a gente ficou na Cleópatra, tem uma que é na água lá. Ano passado a gente pagou acho que 70, 80 euros, né? 75 euros. Sabe quanto foi esse ano? 175 euros por noite. Aqui era o quê? 160, né? Eu acho que deve estar uns 209. Mas a gente está indo lá perguntar quanto que tá a diária, porque daqui uns 2, 3 dias está para entrar uma tempestade muito forte aqui. Esse ano aqui em abril na Europa, não só na Grécia, mas como na Espanha, na Itália, tem entrado umas porradas muito fortes. E a gente não quer arriscar ficando na âncora ali. Há 2 dias atrás, teve uma bem forte lá em Atenas, que tipo detonou a cidade. Muitos alagamentos, barcos afundaram. Então a gente prefere ser mais cauteloso. Quando tem umas coisas muito fortes, assim, a gente prefere vir para a marina e ficar em segurança com a Joy. Quando é só ventinho, chuvinha boba, a gente fica ali na ancoragem tranquilão. Então a gente está indo lá perguntar agora quanto que é a diária para ficar aqui. Está bem cheia a marina. Pronto, já peguei todos os preços. Tem disponibilidade para a gente ficar no dia lá da tempestade. Tá saindo 206 euros por noite, já com imposto, com tudo. Eu achei que era um pouquinho mais caro. Achei que era 202 mais imposto, 250. Bom, enfim, é caro pra caramba, 206. Daí eu já acabei perguntando quanto custaria se a gente decidisse, por exemplo, deixar a Joy na água aqui na Marina de Preveza. E por 6 meses tá saindo 13.899 euros por 6 meses. Agora, se eu resolver, eu achei até que seria melhor você pegar o ano inteiro, né? Tem muita gente que faz isso. Ano inteiro, 17.264 mil euros. É inacreditavelmente alto esses valores. Agora tem um detalhe, além de ser caro pra caramba, não tem vaga. Você tem que entrar numa fila de espera e quem sabe você consegue uma vaguinha pro seu barco. Bom, pra gente ficar um pouco fora, né? Então a gente também não sabe como é que vai ser com a Joy aí nesses próximos 6 meses, mas a gente achou caro pra caramba. A gente tá vendo, lógico, né? A Joy tá vendo, a gente colocou a venda, a gente acredita que vai vender esse ano. Mas é aquela coisa, assim, a gente segue a nossa vida, entendeu? A gente tem esse plano, esse novo projeto já engatilhado e pronto para dar os próximos passos, mas a gente sempre tem que ter tudo assim como plano A, B e C. Então, por isso que a gente chegou a dar uma checadinha nos preços. Mas de qualquer forma, se não vender a Joy, eu não acredito que a gente vai ficar nessa marina o ano que vem. A gente está falando que aqui em Preveza é bem cara a marina, né? Mas os caras têm uma mega estrutura. A marina eu acho bem abrigada, assim. Tem vários restaurantes em volta, a cidade é bonitinha, ela funciona no inverno também. E agora eles abriram um Carrefour aqui. Tinha um mercadinho bem, mas que traffic o ano passado, lembra? Agora tem um Carrefour que eu acho que tá bem boa as coisas. Então você paga pela facilidade, né? É uma cidade que tem um aeroporto logo aqui atrás, ele funciona quando inicia o verão e quando termina, então tem as suas praticidades, por isso que eles metem a faca. Além de que aqui na Grécia não tem tantas marinas, é bem restrito assim. Então para você achar uma marina boa, bem protegida, por isso que é caro. Todos os bananas, tá? Meu Deus, que caro que tá um ovo! 3,69. Olha, para quem gosta de vinho e vir aqui para a Grécia, fica a dica. Olha, tá até um do lado do outro. Esse daqui é o Alfa do Sauvignon Blanc e esse daqui é um vinho de Santorini com uma uva que chama Assyrtiko. Os dois são brancos. Esse aqui é mais caro, ó. Mas esse Alfa aqui, nossa, é muito bom. Esses dois vinhos aqui, ó, eu recomendo. Agora eu fiz o Duda dar uma voltinha aqui em volta da Joy, só para dar um confere para ver se ficou bom o trabalho dele. E olha, o bichinho tá de parabéns, só a camisa, mas a Joy tá brilhando de novo. Tá até melhor que o ano passado, hein? Acho que você ficou vendo alguns vídeos no YouTube, né, Gru? Melhorou, hein?